Agora nós vamos começar uma parte muito importante do seu processo, que é a análise da sua documentação. Bom, esta análise, a partir de agora, as aulas que você vai acompanhar, elas vão ser divididas em três partes. A primeira parte que nós vamos tratar neste vídeo, nesta aula, são sobre os conceitos importantes. Depois eu vou te mostrar 7 análises que eu fiz na prática para te explicar exatamente como que um funcionário público italiano faz análise. E depois a gente vai falar sobre alguns cuidados necessários. Primeira coisa que você precisa entender aqui é o seguinte: qual é o objetivo do oficial, do funcionário que vai analisar os seus documentos? Ele quer saber qual é a sua ligação e se existe uma ligação entre você e o seu antenato italiano, o seu dante causa, tá bom? E isso é importante porque a cidadania italiana ela é transmitida exatamente através da filiação. Embora ela se chame iure sanguinis, tá? Não é por direito de sangue, não basta ter o sangue italiano. Nós precisamos comprovar que aquele carinha que saiu da Itália, que emigrou para o exterior, no caso para o Brasil, ele é o seu dante causa, é o seu avô italiano. E para isso, o que é considerado? Como que o oficial de status civile de um comune faz essa análise? O que ele considera? Então assim, ó, veja, ele vai pegar você requerente dante causa, tá? O seu avô italiano. Então ele vai buscar aí o que é, como que foi feita esta ligação. Primeira coisa que ele verifica são os nomes e os sobrenomes, depois as datas, depois se está tudo idôneo. Então vamos lá. Primeira coisa, ele vai pegar e literalmente ele vai fazer uma arvorezinha genealógica no papel, tá? Alguns fazem isso, outros não. Você vai entregar, nós vamos... E vai chegar um momento que eu vou te ensinar como que você vai fazer isso e você vai desenhar uma árvore genealógica e entregar para ele para facilitar a vida dele. Mas basicamente, independente de você entregar isso ou não, os funcionários públicos eles pegam um papel e começam a colocar avô italiano e eles colocam uma setinha para baixo e colocam. Então vamos lá. Se Giuseppe Barbiero nasceu na Itália, foi para o Brasil... Próximo documento que ele vai verificar é o nascimento do filho. Então ele vai pegar o nascimento do filho, no meu caso, que era o Giordano Barbiero, ele foi para o Brasil e teve Luiz Barbiero. Então a primeira coisa que ele verifica é o Barbiero, Luiz Barbiero, ele vai pegar a certidão de nascimento do filho e vai verificar, opa, este filho ele é verdadeiramente filho de Giordano Barbiero, e ele começa a ler. O Giordano Barbiero foi consta no documento como pai dele, foi ele o declarante, então ele vai verificar a filiação. E aí, quando ele pega essa certidão do filho do italiano, ele olha, Luiz Barbiero, filho, por exemplo, de Maria e Giordano. Então aí ele pega a certidão de casamento do italiano para verificar se aquele nome Giuseppe Barbiero e Maria blá 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 constam no casamento, se são as mesmas pessoas. Se não for as mesmas pessoas, ele vai então fazer uma outra análise e eu vou explicar com calma para você nas análises que nós vamos fazer, tá bom? Então não fique preocupado muito com isso neste momento. O que você precisa entender é o seguinte: isso daqui são as considerações. Muita gente pergunta assim para mim, Fábio, mas por exemplo, eu peguei a certidão lá de 1920 e lá eles colocavam o nome da cidade diferente. Então, por exemplo, ao invés de estar escrito Carapicuíba, está escrito Carapecuíba com E, com A. Isso normalmente não é verificado. O formato do português antigo, às vezes eles colocavam H onde não tinha, porque naquela época se escrevia, por exemplo, cidade de Jaú e um H no meio. Este tipo de coisa não é verificado, porque veja, qual é o objetivo do oficial? Verificar se você tem uma ligação com o antenato italiano. Ele não quer saber se lá no meio como que estava escrito no português, até porque ele só vai ler a parte que está traduzido para o italiano e não o português. Ele pode até dar uma olhada para verificar se a tradução, enfim, algumas palavras batem, mas no frigir dos ovos, ou via de regra, o funcionário público ele só vai analisar a tradução em italiano. E na tradução ele vai olhar os nomes, sobrenomes, nome dos pais, datas, se as datas são confirmadas ou não, se os documentos são idôneos, ou seja, está tudo traduzido, está tudo apostilado. E ele faz essa verificação da filiação que a gente vai falar lá. Até no final eu vou falar para você tomar cuidado com a parte da filiação e eu vou explicar um pouquinho mais para você, tá bom? Bom, é o seguinte, sempre peque pelo excesso. O que significa isso? Se você
tem que corrigir um documento, ou se você ficar na dúvida se você tem ou não que corrigir o documento, o que os funcionários públicos italianos sempre me disseram? Peque pelo excesso. Eles falam assim, é melhor que você corrija coisas a mais do que a menos, tá bom? Outra coisa importante, tudo que você vai ver aqui nestas aulas sobre análise, não fui eu que inventei, não fui eu que criei, não é necessariamente o que eu penso, o que eu gostaria que fosse. Toda análise de documentos que eu faço porque eu fui treinado, eu pedi para funcionários públicos italianos me ensinar como que eles faziam a análise da documentação. Para você ter uma ideia, não sei se eu já falei antes ou não, eu já trabalhei em mais de 18 comunes, eu já lidei com mais de 18 oficiais de status civile de comunes. Então é assim, eu sei não só como um trabalha, mas a cabeça de vários, de dezenas deles. Então eu sei o que eles pensam e aqui é importante que você saiba o seguinte, eu vou te passar exatamente pela essa coisa de pecar pelo excesso, eu vou fazer análise para você de forma mais cri-cri possível. Por quê? Porque quanto mais eu pecar pelo excesso, menos problema você vai ter. Tá? Então veja que essa análise que eu estou fazendo exatamente como se fosse um funcionário público analisando a sua documentação. Então é importante que você saiba disso e que uma vez que você fizer as correções ou seguir as orientações destas próximas aulas que eu vou passar para você, vão ser exatamente as mesmas informações que um funcionário público italiano dos mais cri-cris passaria para você, tá bom? Então é isso, vamos lá para a parte prática da coisa, onde eu vou te explicar então, eu vou te mostrar como é feita a análise da documentação. Pois é, isso que você acabou de ver é uma pequena parte de um dos trabalhos que eu ensino, que eu ajudo as pessoas dentro da Escola da Cidadania Italiana. É só uma pequena pontinha do que existe por lá. E o fato é o seguinte, muita gente quer saber como que faz análise de documentos e pior, muita gente vai para a Itália com os documentos incorretos. Muita gente tem a sua cidadania suspensa porque chega num determinado comune com os documentos incorretos. O comune faz análise do documento e fala, olha, você precisa corrigir essa documentação. Então estou pausando o seu processo até que você me traga esse documento correto. Detalhe, essa pessoa já está na Itália, gastando em euro. É um desespero que vocês não têm noção. E tem uma outra situação que é pior ainda do que essa. É a galera que gasta dinheiro duas vezes. Pessoal que não sabe analisar a documentação, aí corrige de qualquer jeito e aí depois descobre que tem que corrigir a correção. Então é o seguinte, tudo isso que tem a ver com análise de documentos, eu resolvi fazer uma surpresa. Sim, fazer uma surpresa. A surpresa tem a ver com análise de documento e com a Escola da Cidadania Italiana. Então o fato é o seguinte, eu vou revelar essa surpresa no dia 22 de junho. Então aqui embaixo você vai ter um link. Você vai clicar nesse link, você vai para uma página, você vai deixar seu e-mail lindo e maravilhoso nessa página. Porque no dia 22 de junho eu vou mandar um e-mail para você. E neste e-mail vai ter uma série de informações. Se você sempre quis a minha ajuda específica no seu processo, se você sempre quis a minha consultoria no seu processo, se você sempre quis que eu o ajudasse na análise da documentação, você não perde por esperar. No dia 22 de junho, em torno das 9 horas da manhã, eu vou mandar um e-mail e aí eu vou explicar exatamente o que é essa loucura que eu resolvi fazer, basicamente para comemorar os 13 anos que eu cheguei na Itália, que eu completei agora há alguns dias. Então, você não perde por esperar. Link, vai lá, deixa seu e-mail e a gente conversa e eu te revelo tudinho no dia 22 de junho, tá bom? Grande abraço e arrivederci!